Aí, estamos gravando hoje, dia 6/5, 6 de maio, uma sexta-feira bonita, uma sexta-feira fria aqui em Viçosa. E eu tenho que lembrar, aqui, compartilhamento de tela. Tava tendo que lembrar onde é que ia pra gente, né, começar a gravaçãozinha bonitinho. Uma coisa importante, como eu vou estar compartilhando a tela, né, e em tela cheia, eu não consigo ver o chat. Aí vai ficar um pouquinho triste. Mas vocês podem me cortar, vocês podem falar, abrir o microfone, tá? Sintam-se livres para isso. Abre o áudio e fala, Yuri, eu tô com essa dúvida aqui, que aí eu paro e esclareço. Tá bom? Ok, um joinha. Faz barulhinho, eu consigo ouvir barulhinhos, mas eu não reconheço o que é cada barulhinho. Mas é isso então. Vamos lá, apresentação padrão, bonitinha. Então, como eu havia dito, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, ela vai ser uma aulinha mais simples, porque nós vamos falar basicamente de núcleo, cromossomo, e depois que nós vamos entrar na divisão celular, e aí sim serão 2 aulas somente para explicar a divisão celular, o que é, como funciona e tudo mais. Como eu já disse, meu nome é Yuri Lemos, né? Vocês têm meu contato no grupo de WhatsApp e é isso. Então tá, vamos iniciar então, vamos falar do núcleo. O núcleo aqui representado por uma célula, né? Uma célula parecendo um ovinho. O núcleo é essa região central da célula. O núcleo, ele é um avanço, quando nós falamos de célula, é um avanço que a célula teve muito importante. Porque é o núcleo que separa o material genético da célula do interior, do citoplasma propriamente dito. Então, o núcleo foi uma etapa fundamental para a evolução de organismos. Foi algo fundamental e nós usamos essa característica para distinguir os seres vivos. Por exemplo, nós temos organismos procariontes, que são organismos sem núcleo, e nós temos organismos eucariontes. Por exemplo, todos os animais são organismos eucariontes. Quem seriam organismos procariontes? Quais seriam os organismos sem núcleo? Uma bactéria, por exemplo, um organismo que não possui núcleo. Então, o material genético dele, de uma bactéria qualquer, por exemplo, a Escherichia coli, ela fica dispersa no citoplasma. Você tem um núcleo, por exemplo, eu falei que os animais possuem núcleo, os animais são eucariontes. Então, o animal ter um núcleo é importante para a célula, porque você vai ter um espaço ali delimitado que, para qualquer coisa que a célula necessitar, ela sabe aonde ir. Por exemplo, você tá produzindo muita proteína, a célula sabe onde encontrar o material genético, um código para produzir essa proteína. Então, dando continuidade, o núcleo é o lugar onde nós vamos encontrar as informações genéticas. É nele que nós vamos encontrar o DNA propriamente dito. É o núcleo também que controla a transcrição do DNA. O que é a transcrição? É você pegar uma fita de DNA, que é uma fita dupla, e transformá-la em uma fita simples de RNA. Essa fita que vai ser lida depois e vai gerar uma proteína, vai ser criada uma proteína a partir dessa fita de RNA. E normalmente o núcleo é encontrado no centro da célula. Isso é uma característica, mas tem sua exceção. Por exemplo, células que secretam substâncias normalmente têm um núcleo um pouco mais afastado do centro. Por exemplo, se essa célula desenhada fosse uma célula secretora, o núcleo dela estaria mais afastado, porque nas bordas dela
teria mais vesículas capazes de secretar. E como que nós definimos o núcleo, como nós vemos o núcleo, como o núcleo é dividido? Ele é dividido por um envoltório nuclear, que é semelhante a uma membrana, igual a célula tem a célula tem a membrana plasmática, e o núcleo ele tem também uma membrana, só que por envolver o núcleo nós damos um nome diferente para essa membrana, chamamos de envoltório nuclear. Ele tem a cromatina, nós vamos falar da cromatina, que é o lugar ali onde nós encontramos o material genético e algumas proteínas. Nucleolo, nós vamos falar dele também. E nucleoplasma. O nucleoplasma eu já vou falar de uma vez, que o nucleoplasma é basicamente entre aspas, o citoplasma do núcleo. Então nós temos a célula bonita aqui, a célula possui o citoplasma, e o núcleo, ele possui o seu, entre aspas, citoplasma, que recebe um nome especial, que é o nucleoplasma. Então o material genético ele não fica solto, ele não fica livre, ele não fica a Deus dará, por assim dizer, dentro do núcleo. Não, ele tem ali uma região, uma substância um pouco líquida também, semelhante ali à composição do citoplasma, que é onde o material genético vai ficar. Olha que bonito. O envoltório nuclear. Para que serve esse envoltório? Aqui nessa imagem nós temos em laranja o envoltório nuclear. Basicamente, ele serve para separar o citoplasma do núcleo propriamente dito, do material genético. Então, por exemplo, de modo geral, quando nós temos vesículas, quando nós temos a formação de algo na célula que queremos separar, e por queremos entender a célula, tá? Então, quando nós temos nas nossas células substâncias que não queremos que fiquem em contato direto com o material genético, não, perdão, que não queremos que fique em contato direto com o citoplasma, cria-se vesícula. Isso é de forma bem geral. Então, o envelope nuclear, o envoltório nuclear, ele nada mais é do que uma, entre aspas, vesícula. Ele está ali para separar o que está dentro do núcleo com o que está fora do núcleo. Só que, assim como a membrana plasmática, a membrana plasmática ela é semipermeável. Existem substâncias que conseguem passar ali pela membrana plasmática. O núcleo também. O núcleo ele tem sua seletividade. Ele quer que substâncias entrem e saiam dele. Por quê? Ora, o núcleo tem que produzir proteína. Tem que pegar o DNA que é encontrado no núcleo, ele tem que ser transformado em RNA para produzir uma proteína qualquer. E para que isso ocorra, o DNA, que no caso vai ser o RNA, vai estar saindo de dentro do núcleo para o citoplasma. Então, ele tem que ter ali uma certa seletividade do que vai entrar e o que vai sair. O núcleo também ele possui alguns ribossomos. Esses pontinhos pretos, aqui em volta do envoltório, eles são ribossomos. Para que serve o ribossomo? Para produzir proteínas. E algumas partes do núcleo, ele possui, do envoltório nuclear, possuem pequenas, não seriam invaginações, mas eles são, de certa forma, continuidades do retículo endoplasmático rugoso. RR aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Nós vimos na outra aula, inclusive foi com a professora Vanessa, é a função basicamente de síntese proteica. Então, ele tem que ter essa comunicação, já que a proteína que vai ser produzida, ela necessita do RNA que foi transcrito a partir da fita de DNA que é encontrado no núcleo. Então, tem toda uma linha contínua de raciocínio, sabe? Você precisa criar o DNA, você precisa criar a proteína. Para criar a proteína, você precisa de ribossomo.
O ribossomo ele vai ler a fita de RNA. A fita de RNA ela veio a partir de uma fita dupla de DNA, que é encontrada no núcleo. E também apresentam poros nucleares. Aqui os poros nucleares, bonitinho em verde. Esses poros nucleares, o que é um poro? É uma abertura, um buraco. Então, o poro nuclear são buracos ao longo do envoltório nuclear que permite ali a passagem de algumas substâncias. Não são todas, são algumas substâncias, inclusive algumas dessas substâncias para passar do meio intracelular, que é onde está ali no citoplasma, para o núcleo, precisa de gasto de energia, ou seja, algumas substâncias são transportadas para o núcleo ou para fora do núcleo também, né, do núcleo para fora, através de transporte ativo, que tem ali o gasto energético, tem o gasto de ATP. Aqui uma imagem mais, perdão, aqui uma imagem mais próxima do poro nuclear. O que é o poro nuclear, então? São pequenos pontos que a membrana, onde, né, no caso, a membrana externa do núcleo e a membrana interna do núcleo se fundem. Ou seja, a membrana do núcleo ela não é 100% contínua. Ela não é 100% contínua igual à membrana citoplasmática. Então, só um minutinho para tomar uma água. A membrana do núcleo ela não é contínua igual à membrana citoplasmática. E por que ela não é? Porque ela tem justamente os poros. E esses poros eles são formados por 8 proteínas. Se você pegar aqui, ó, esse anel citoplasmático, são anéis formados por pequenas proteínas. Um grupo de 8 proteínas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na frente teriam outras duas que formam esse anel propriamente dito. E aqui enfatizando, a entrada e saída de substâncias por esse poro, ele pode requerir um gasto de energia, dependendo ali da concentração interna e externa dessa substância. Lembrando, transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, e transporte ativo, normalmente contra o gradiente de concentração, por isso que se gasta energia. No caso de proteínas e RNA também, no caso de proteínas e RNA que entram e saem do núcleo, elas só conseguem entrar e sair do núcleo porque elas recebem ali uma marcação ao longo da cadeia dela, que é uma marcação específica para ela entrar ou sair do núcleo. E aí eles vão sair, né, pelo poro nuclear. Encerramos ali o poro nuclear, vamos falar um pouquinho de cromatina. A cromatina ela é a forma com que nós encontramos o material genético dentro do núcleo. Então, o material genético que eu estou falando é o DNA. Então, a cromatina nada mais é do que um anovelado de DNA e proteína. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós conseguimos ver o núcleo, essa região toda aqui redonda, grandona, é o núcleo. Essa região aqui cheia, que vocês estão vendo, cheia de tracinho, toda tracejada, provavelmente é o retículo endoplasmático, tá? Provavelmente é o retículo endoplasmático. Vocês conseguem ver que tem uma diferença de cores aqui? Uma região do núcleo mais clara e uma região do núcleo mais escura? Então, essa diferença de regiões, ela é uma característica da cromatina, ela é uma característica do núcleo. O núcleo tem regiões mais escuras e mais claras. Por exemplo, quando nós falamos aqui de núcleo interfásico, Yuri, o que é o núcleo interfásico? Núcleo interfásico é um núcleo. O que é interfásico? Inter é entre, está no meio de. Fásico, fases. Então, ele está no meio do processo da divisão. Ele não está se dividindo, no momento em que a célula não está se dividindo, mas ela pode se preparar para se dividir, ok? Seja por mitose ou meiose.
E nós encontramos, então, no núcleo interfásico, que é basicamente quando nós olhamos para uma célula em não divisão, uma célula quando ela está no estado normal dela, nós encontramos a cromatina compactada e descompactada. E nós damos nome a essa cromatina. Qual é o nome? Eucromatina. Eucromatina é a cromatina descondensada. E é essa cromatina descondensada ou descompactada que vai ser lida e vai criar ali proteínas. Então, essa parte mais clara é basicamente a eucromatina. Tudo que vocês estão vendo aqui nessa região mais clarinha são regiões de eucromatina. Por que é importante ela estar descondensada? O DNA ele é uma fita dupla que fica enrolada. Então, quando ela está descondensada, ela fica menos junto a essa fita. Então você consegue ler o que está escrito ali. Você consegue ver as bases nitrogenadas e você consegue codificar. A heterocromatina, que é a parte mais escura do núcleo, é a parte mais condensada. Se ela é mais condensada, você não consegue ler a informação, você não consegue ler o código genético que está nela. Então, nós dizemos que a heterocromatina ela é inativa. Ela é inativa porque o que está escrito nela, as bases nitrogenadas da heterocromatina, não conseguem ser lidas, porque ela está muito condensada. E durante a divisão celular, o material genético ele encontra-se na forma de cromossomo. Então, tanto cromatina quanto cromossomo são estados do material genético. É importante vocês terem essa noção. Nós temos o DNA no núcleo de uma célula interfásica, ele está no estado de cromatina, que é um estado ali, ele possui um certo enovelamento, ele possui uma certa condensação, mas ele não está no grau máximo de condensação, que nós chamamos de cromossomo. Nós vamos falar do cromossomo. Aqui, por exemplo, os níveis de condensação do DNA. Aqui, em 2 nanômetros, nós temos a fita de DNA, fita dupla bonitinha. Aqui, a fita de DNA, ela começa a ser compactada, ela começa a sofrer enovelamento. Aqui nós temos essas bolinhas verdes, são proteínas que recebem nomes especiais. São proteínas estonas. Essa proteína estona, ela tem a função justamente de enrolar o DNA e fazer ele ficar mais compacto. Tudo que vocês vão ver aqui, da esquerda para a direita, é um grau de condensação, um grau de compactação do DNA. Aqui o DNA está todo esticado. Ele está esticado. Aqui ele começa a se enrolar, ele começa a ocupar um pouco menos espaço do que comparativamente a fita de DNA toda esticada. Aqui ele sofre também as proteínas estonas, elas começam a se enrolar entre elas. Aqui nós temos a formação de um colar de... Eu chamo de colar de pérolas, mas eu acho que não era esse o nome. Mas é uma fita também de proteínas estonas, em que essas proteínas estão ainda mais enrugadas, elas estão ainda mais enoveladas. Essa fita é como se nós pegássemos, por exemplo, uma corda e ficasse enrolando essa corda, enrolando ela no próprio eixo dela. Eventualmente, ela iria formar um novelinho, ela iria formar uma bolinha. Essa bolinha é o equivalente ao cromossomo. É quando você pega essa linha e você não consegue mais enrolar ela de tão compactada que ela está. E o grau máximo de compactação, o grau máximo de condensação é quando nós temos o cromossomo. Então, o cromossomo, ele é o momento em que o DNA está mais compactado, está mais condensado. Por que isso é importante? Porque dessa forma, porque na forma com que o DNA se encontra na forma de cromossomo, ele ocupa menos espaço.
Importante. Lembrem que eu falei que a heterocromatina ela é menos condensada e ela consegue ser lida, enquanto a eucromatina ela é menos condensada e consegue ser lida, enquanto a heterocromatina ela é mais condensada e não é lida. Então, quando nós temos aqui o DNA, que é esse grau máximo de condensação, nada no DNA vai conseguir ser lido. Nada do DNA, nada do cromossomo, nenhuma parte do DNA do cromossomo, ele vai ser transcrito. Ele não vai conseguir ser transformado em proteína. Para ele transformar, para alguma parte do cromossomo ser transformado em proteína, ele vai ter que voltar para uma forma mais estável, que normalmente vai ser ali na eucromatina. Então ele vai ter que ser descondensado. Durante a divisão celular, durante a mitose ou a meiose, ele vai estar nessa forma de cromossomo. Ele não vai estar em outras formas. Ele vai estar super condensado e ele não vai ser transcrito durante a divisão celular, ok? E Yuri, o que é o cromossomo, né? Que você tanto está falando, cromossomo, cromossomo. Cromossomo é o DNA muito condensado. Ele não consegue superar essa forma. É ele muito juntinho. E o número de cromossomo, ele é um valor constante para cada espécie. Ele varia de espécie para espécie, mas entre indivíduos, entre organismos de uma mesma espécie, ele se mantém constante. Por exemplo, para nós humanos, nós temos 46 cromossomos. E aí entra uma questão muito importante. Em células somáticas, ou seja, células de tecido, células não reprodutivas, o cromossomo, nós temos como característica em célula somática, nós temos células diploide. O que é de célula diploide? É uma célula com o dobro do número de cromossomos de uma célula germinativa, de um gameta propriamente dito. Então, se nós temos o dobro e esse dobro é 46, em célula germinativa, em gametas, nós vamos ter a metade, que é 23. Então, dizemos que em células somáticas, todas as nossas células somáticas, pele, cabelo, um fígado, todas as células do nosso corpo, exceto gametas, são células diploide. As únicas células haploides em animais, nos seres humanos, vamos colocar assim, nos seres humanos, em animais, em planta é um pouquinho mais delicado, que planta tem triploide, tetraploide, mas de modo geral, em animais, nós dizemos que células diploides são células somáticas, enquanto células haploides, ou representado também, cliquei sem querer, representado também pela letra N, são células gaméticas ou germinativas, tá? São células responsáveis pela fecundação. Por exemplo, no caso humano, o óvulo e o espermatozoide são haploides. Na intérfase, ou seja, no momento em que a célula não está se dividindo, nós encontramos os cromossomos menos condensados. Então, eles não são chamados de cromossomos. Eles são chamados ali de cromatinas. Então, essa cromatina ela vai sofrer duplicação quando a célula se preparar, quando ela for se preparar para dividir, para ela sofrer meiose ou mitose. Após o processo de duplicação, o cromossomo, ali ele já vai estar mais condensado, então vamos chamar de cromossomo, ele vai ser constituído por duas metades. E essas metades são o que nós chamamos de cromátides. E elas estarão unidas por um centrômero. Então aqui eu tenho vários cromossomos. Temos 4 cromossomos aqui. Cada metade desse cromossomo, se eu tracejasse uma linha aqui, cada metade desse cromossomo, ele seria igual um ao outro.
uma metade aqui da esquerda igual a metade da direita desse cromossomo. Por que seria igual? Porque ele foi duplicado. E por que isso é importante para a divisão celular? Então, o cromossomo ele vai sofrer ali durante o processo de preparação para a divisão propriamente dita, ele vai se duplicar. Então, um cromossomo, nós teríamos um cromossomo com uma perninha aqui só, ele vai ter agora duas perninhas. Essas perninhas são o que nós chamamos de cromátides. Então, essa cromátide da esquerda, ela é irmã à cromátide da direita. E nós classificamos também os cromossomos de acordo com a região do centrômero dele. O centrômero é esse novelamento aqui, que ele vai ser fundamental também para a divisão celular, que vai ser quando os centríolos, os feixes difusos do centríolo vão se ligar aqui e vai arrastar os cromossomos para cada polo da célula e realizar a divisão. Não precisa se preocupar com isso agora, isso é questão para a próxima aula, aí nós vamos falar mais detalhadamente. Mas a classificação é importante vocês saberem. Por exemplo, o que é um cromossomo metacêntrico? É quando o centrômero do cromossomo ele se encontra no meio. Meta meio, cêntrico vem do centrômero. Então, o cromossomo ele vai estar ali na metade. O centrômero vai estar na metade do cromossomo. O que é um submetacêntrico? Sub é abaixo. No caso aqui, ele está um pouquinho mais acima? Está um pouquinho mais acima, mas você pode pegar esse cromossomo e rodar ele, deixar ele invertido, que aí você vai ver ele um pouquinho abaixo. Então, quando ele está um pouco deslocado para cima ou para baixo, quando o centrômero está um pouco deslocado para cima ou para baixo, nós temos um centrômero submetacêntrico. Quando ele está mais para cima, nós vamos ter o acrocêntrico, e quando ele estiver muito para cima, nós quase não vamos ver a outra cromátide, o finalzinho da outra cromátide, nós vamos ter o que chamamos de centrômero telocêntrico. O telo é porque ele vai estar nas extremidades, tá? Essas partes das cromátides, elas vão ser até difíceis de ver. E aqui eu trouxe de curiosidade para gente o cariótipo humano. Aqui nós temos os 23 pares de cromossomos, um que veio da mãe, o que veio do pai, o que veio da mãe, o que veio do pai, o que veio da mãe, o que veio do pai, e assim por diante. E uma curiosidade, o ser humano ele tem cromossomo sexual X e Y. O cromossomo sexual X, vamos por partes. O cromossomo sexual X, quando ele é duplo, quando ele é XX, nós vamos ter um indivíduo fêmea, do sexo feminino. Quando nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y, esse Y aqui, ele vai definir o indivíduo como do sexo masculino. Então, nós vamos ter 22 pares de cromossomos. Esses 22 pares, eles vão ser, de certa forma, eu não quero usar idêntico, eu quero usar semelhante. Eles vão ser muito semelhantes entre si, pela constituição deles, constituição gênica deles. E 2 cromossomos, ou seja, um par de cromossomo sexual. Esse par de cromossomo, ele pode ser bem diferente um do outro, a composição dele. O Y, sempre que nós tivermos um cromossomo Y, esse Y veio do pai. Por quê? Se o masculino ele é XY, ele vai produzir gametas ou X ou Y. Nós vamos falar um pouquinho mais de gametas na próxima aula. Mas só adiantando aqui, por exemplo, o indivíduo macho, né, XY, ele vai produzir ou gameta X ou gameta Y. Enquanto o indivíduo fêmea vai produzir somente um tipo de gameta, que é um tipo X. Se o indivíduo formado for XX, ele recebeu um X do pai e um X da mãe. Se o indivíduo formado for XY,
ele recebeu só o Y do pai. Ele não tem como receber o X do pai e ser do sexo masculino. E o outro X veio da mãe. Então, para a aula de hoje, o que eu quero que vocês frisem é o que a diferença ali de cromátide para cromossomo, tá? Qual região que é qual, daí o cromatina para heterocromatina, e vocês entenderem que quanto mais condensado o material genético está, mais difícil vai ser a leitura dele. Como se, por exemplo, você tivesse um livro e você pegasse todas as letras desse livro e colocasse em uma única pilha. Você não conseguiria ler esse livro, que no caso seria o cromossomo propriamente dito. É importante ele não ser codificado, porque a célula vai estar operando único e exclusivamente para a reprodução dela, para a divisão dessa célula. Então, assim, para a aula de hoje, eu falei, a aula de hoje ia ser mais curtinha. Eu acho que foi mais curtinha. Para a aula de hoje vai ser isso. Se vocês tiverem dúvida, podem falar, tá? Eu vou parar a gravação, a gente responde as dúvidas e é isso.